Fala, meu querido estudante, você que está aí fazendo com a gente a prova do Enem 2021, a prova digital, né? A gente está chegando na nossa quarta questão. Novamente, o Enem cobrou da gente um tema teórico, né? Muitas vezes a gente vê exercícios que são matemáticos nessa parte de movimento circular, né? Força centrípeta, aceleração centrípeta, mas nesse caso ele foi bastante teórico e a gente tem que fazer uma análise para responder. Então ele fala que no Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva do S do Senna, numa trajetória curvilínea. Tá bom. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica a velocidade constante. É daqui que eu posso começar a dizer sobre isso. Ó. A velocidade desse carro é constante. Significa que ele está no movimento circular e uniforme. Como ele está fazendo uma trajetória curvilínea e é uma velocidade constante, a gente pode dizer que essa situação que a gente vai estudar é o MCU. Lembrando que o movimento circular tem são dois tipos, né? O uniforme e o uniformemente variado. Aqui, ele está dizendo para a gente, ele está perguntando assim, qual é a direção e o sentido da aceleração do carro? Então, veja, vou fazer aqui uma circunferência aqui, apesar de ele não estar no movimento de uma circunferência completa, né? Ele está só numa partezinha dela, nessa curva, mas vamos considerar essa situação. Então, imaginemos que ele está aqui numa parte da curva, não é tudo, né? Mas vamos até apagar essa parte aqui, vamos dizer que ele está nessa parte, mas a trajetória em si é como se fosse um movimento circular, né? Então, onde há um raio, alguma coisa parecida com isso. Muito bem. A gente tem, nesse caso, no movimento circular uniforme, a gente indica que a velocidade é constante. Portanto, um tipo das aceleração que ele pode ter, que é a aceleração tangencial, a tangencial a gente trabalha como ΔV sobre ΔT. Veja, se ele está no movimento circular uniforme, a aceleração tangencial dele tem que ser zero. Por quê? Porque não existe variação na velocidade. Se a velocidade é constante, justamente a velocidade não está variando. Então, imagine aqui que seja ΔV, VF menos V0. Não é? Se eu colocar uma velocidade, vamos supor, 100 km por hora menos 100 km por hora, isso vai dar zero. E zero dividido por qualquer tempo dá zero. Então, quando eu digo que o carro está no movimento circular e uniforme e ele está com velocidade constante, eu posso dizer que a minha tangencial aqui é zero. Então, uma das respostas que eles estão dando aqui, que é qual é a aceleração e o sentido da aceleração do carro. A direção e o sentido da aceleração do carro. Quando ele diz que é tangencial, é que eu já posso correr dessas alternativas. Porque justamente numa situação que tem velocidade constante, ele não pode ter aceleração tangencial. Porém, vamos avaliar essa questão da aceleração. E outra coisa, né? Ele tem aceleração nula. No movimento circular, a aceleração no movimento circular, vamos marcar até essa parte aqui, seja ele uniforme ou uniformemente variado, ele sempre vai ter a aceleração centrípeta. Sempre a aceleração centrípeta vai ser diferente de zero. Por quê? Porque em todo movimento circular, aí a gente, não sei se você se recorda disso, se estudou, né? A força centrípeta, que é dada aí por m vezes a aceleração centrípeta, a força centrípeta é a resultante do movimento circular. Então, se aparece movimento circular, existe força centrípeta. Como esse corpo vai ter massa, ele vai ter também aceleração centrípeta toda vez que tiver movimento circular. Então, ao dizer que a aceleração dele é nula, está errado. Ele estaria nula se ele estivesse com velocidade constante e fosse um movimento retilíneo. Então, aqui está fora. Mas apareceu um movimento circular, tem centrípeta. E aí, qual que é a resposta? Né? O movimento é radial. Lembrar que radial é sempre essa direção que vai para o centro. Aqui em São Paulo existe uma via chamada Radial Leste, que ela liga o centro até a periferia da Zona Leste de São Paulo. Essa radial, lembre sempre dessa avenida, né? A Radial Leste, que liga sempre a periferia ao centro de São Paulo. Não a periferia como um todo, né? Mas um dos pontos, que é a Zona Leste, até o centro. Então, toda vez que você ouvir essa palavrinha de radial, é que ela vai ou em direção, a direção é no centro, ou ela vai para o centro, no sentido para o centro, ou ela vai para a periferia, ele vai para a borda aqui do movimento circular. Então, a aceleração de fato é radial e é apontado para dentro da curva. Então, a aceleração centrípeta ela aponta
para dentro da curva aqui, sempre em direção ao centro. A aceleração centrípeta tem sempre a orientação para o centro da minha curva, tá bom? Então, essa aqui, chega aqui então para fora que está errado, então a gente chega nessa alternativa B. Então, aqui é uma questão que você não precisava ter conta, né, fazer cálculos, analisar, mas que era importante dominar esse conceito de movimento circular uniforme, tá bom? Espero ter te ajudado nessa questão. Qualquer dúvida, deixa os seus comentários por aí e a gente vai trabalhando com mais uma questão aqui do Enem Digital 2020.